Sim. E, doutor Wilson, qual que é a sua opinião? A ciência, ela está caminhando juntamente com a espiritualidade? Nossa Senhora, aí a gente precisava mais de umas 4 horas para falar sobre isso. Sim, é bem extenso o tema. Bem extenso. Mas a boa notícia é uma muito simples. Sim, a ciência começa a caminhar com a espiritualidade. Hoje, por exemplo, nós já sabemos, descobrimos no córtex pré-frontal, ali, o ponto divino. Estudando o cérebro, nós descobrimos que tem um ponto no córtex que, quando as pessoas estão orando, aquele ponto acende. Assim, com a tecnologia de hoje, antigamente, para estudar o cérebro, a gente estudava, a pessoa morria, a gente ia lá, abria a cabeça do cara e ia para o laboratório, o microscópio, estudar o cérebro, com a pessoa morta já. Hoje não, hoje a gente, com a tecnologia, pode ver como é que o cérebro funciona com a pessoa viva, com a pessoa tocando uma música. Existe um tomógrafo desse na Holanda, já é antigo já, para casais. O casal entra lá dentro transando, se amando ali, e cheio de gente, de cientista voyeurista, vendo o cérebro da pessoa, estudando o cérebro da pessoa. Olha que coisa. Então, quando a pessoa está orando, um ponto no cérebro acende. Nós sabemos hoje, com as provas científicas, o poder da oração. Olha que interessante. Um grupo, 3 grupos de pessoas com doenças terminais. Tá. Os três grupos. Grupo A, grupo B e grupo C. Todos eles com pessoas com câncer em estado terminal. Um grupo de oração ia para o grupo A, na beira da cama, e rezava para eles. No outro grupo, grupo B, as pessoas rezavam numa outra sala, e as pessoas não sabiam que alguém estava orando. E o grupo C não tinha ninguém orando. Grupo A, orando no pé da cama. Grupo B, orando numa sala sem os pacientes saberem. E grupo C, os pacientes não sabiam e ninguém estava fazendo nada. Depois de um tempo, foram medir. Perceberam melhoras significativas no grupo que ia ao pé da cama orar para as pessoas. A surpresa foi que teve um resultado muito parecido com as pessoas que não sabiam que as pessoas estavam orando por ela. Então, foi comprovado que aquela oração entrava vibratoriamente e fazia um bem-estar para aquelas pessoas que estavam doentes. E o grupo controle continuou do jeito que estava, não aconteceu nada com eles, não tiveram nenhuma melhora. De onde coloca-se isso? Quando se ora, se acende o cérebro. Quando se ora, se vibra com esse cérebro aceso e pode atingir, pela intenção, uma outra pessoa. Isto é ciência. Eu não estou falando de espiritualidade. E também, se a gente vê isso, nós percebemos, então, onde é que começa a se unir. Isso já foi unido numa época onde a sabedoria, onde a ciência era uma ciência sagrada, onde ciência e religiosidade, espiritualidade eram uma só. Os egípcios conheceram isso, os atlantes conheceram isso. Então, isso se perdeu. E aí criou essa dicotomia, nesse divórcio, olha que interessante, entre ciência e religião. A ciência ficou com a experiência como herança, claro, útil, e a religião ficou com a meditação. Hoje, mais do que nunca, os religiosos precisam experimentar na prática tudo aquilo que eles ensinam ou tudo aquilo que lhes são ensinados. E mais do que nunca, os cientistas precisam aprender a encontrar a verdade através da meditação, através do silêncio da própria mente. Hoje, estudando a medicina psicodélica, nós descobrimos que 2 prêmios Nobel só chegaram àquele ponto depois que conseguiram expandir a sua mente com enteógenos e ganharam um prêmio Nobel. E só contaram isso agora, que não estavam usando droga, não estavam brincando, estavam expandindo a sua mente. Então, hoje,
a ciência e a espiritualidade estão cada vez mais próximas. Se a gente vê os princípios herméticos, o que Hermes Trismegisto enunciou há tantos anos que a gente nem sabe direito quantos anos antes de Cristo, falamos em 600 anos, depois falamos em mais de 2000 anos, enfim, perdeu-se no tempo quando Hermes esteve aqui. Ele enunciou 7 princípios que a ciência hoje começa a explicar cada um deles. Um deles, por exemplo, é o princípio da vibração. Tudo vibra, nada está parado. Só depois da física quântica que a gente foi entender o que esse filósofo espiritualista, muito antigo, já dizia. Então, a tendência é essa. Cada vez mais a tecnologia promove essa reconciliação entre ciência e religião, ciência e espiritualidade. E lembrar a diferença entre religião e espiritualidade. Nada contra a religião. Mas a religião são várias, porque são várias as compreensões. Espiritualidade é um grande guarda-chuva, onde todas as religiões, a filosofia, estão penduradas. Então, religiões são muitas, espiritualidade é uma só. Mas aqueles que acham que isso é até sinônimo, nenhum problema também. Só estou conceituando para deixar mais claro o que eu penso sobre isso.